Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam bem-vindos à nossa aula de matemática para a terceira série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando vocês que esse é o projeto SEDUC em Ação 2021. Eu sou o professor Luan e na aula de hoje a gente vai falar sobre porcentagem, conteúdo importante para vocês, estudantes da terceira série do ensino médio. Vamos lá? Estaremos dando sequência ao nosso trabalho com os descritores da matriz SAEB e hoje a gente vai trabalhar o descritor 16, que é resolver problemas que envolvam porcentagem. E eu tenho certeza que vocês viram durante toda essa vida na escola um pouquinho de porcentagem, né? Hoje a gente vai rever um pouquinho, fazer alguns exercícios bem legais e colocar esse descritor em prática. Vamos lá? Bem, primeiro, porcentagem, comumente representada por esse símbolozinho aqui, que vocês podem ver, ó, essa barrinha e essas duas bolinhas. Esse símbolo aqui é a porcentagem, representa uma razão, cujo denominador é 100. Um exemplo que eu trago para vocês é a expressão 35%, esse símbolozinho que a gente lê como porcento, né? Que significa pegarmos 35 partes de um todo que foi dividido por 100. Como assim, professor? A gente vai fazer um exemplozinho para falar sobre isso já já. Mas podemos representar a porcentagem das seguintes formas, né? De 3 formas distintas. A gente pode representar com percentual, que é com esse símbolozinho aqui, ó, 15%, 35%, 55%. A gente pode representar ela na forma fracionária, 15 sobre 100, 35 sobre 100 e 55 sobre 100. E a gente pode também representar na forma decimal, né? Olha só, 0,15, 0,35 e 0,55. Todas essas representações estão sendo referências a uma porcentagem. Vamos ver como que a gente faz os cálculos para essa porcentagem? Então, vamos supor que queremos encontrar 15% de 200. Bem, estamos falando de achar 15 sobre 100 de 200, é 15% de 200. Como que a gente vai fazer esse cálculo? Bem, a gente vai fazer uma multiplicação, né? Vai ser 15 sobre 100 vezes 200. Aqui a gente faz aquele joguinho, né? Corta os zeros aqui e a gente vai ficar com 15 vezes 2, que é igual a 30. Então, 15% de 200 é igual a 30. Então, se a gente pegar o 200 e dividir em 100 partes, né? E pegar 15, a gente vai ter um total de 30. Vamos ver isso em prática, agora na prática, na resolução de um problema, calculando porcentagens, né? O problema é o seguinte, um plano de uma empresa telefônica custava R$50, porém, houve um aumento de 4%. Qual o valor do aumento em reais e qual o novo valor da fatura? Vamos lá, então a gente quer achar, a gente sabe pelo problema que houve um aumento de 4% do todo. Então, a gente tem um todo de R$50 e houve um aumento de 4%. A gente quer saber quantos reais equivale a esse aumento, né? Quanto a mais vai ser pago na fatura e qual que vai ser o valor da nova fatura. Vamos lá. Então, a gente quer achar 4% de R$50, né? A gente quer saber quanto que é esse valor em reais. Então, a gente está falando de 4 sobre 100, né? Outra representação aqui, ó. 4 sobre 100. A gente tem a representação em forma de porcentagem, a gente tem a representação em forma de fração para facilitar os nossos cálculos, né? Então, a gente faz a multiplicação aqui, ó, 4 vezes 50, 200. Então, a gente tem 200 sobre 100, 200 dividido por 100, R$2. Então, a gente sabe que esse 4% que foi aumentado na fatura equivale a R$2. Então, 4% de 50, R$2. E qual vai ser o novo valor da fatura após esse aumento? Vai ser esses R$2 acrescidos no valor da fatura, né? Então, 50 mais 2, a gente tem que o novo valor da fatura vai ser de R$52. Então, recapitulando aqui, qual que é o nosso passo a passo? O que a gente precisa fazer? A gente tem que identificar primeiro qual a parte daquele todo, né? Qual que é o valor referente àquela porcentagem. No exercício aqui, nesse exemplo, a gente identificou que essa parte desse todo equivale a R$2. Como? Utilizando a multiplicação aqui da fração, né, do 4 sobre 100, do 4%, a gente identificou, então, que essa parte do todo de 50 equivale a 2. Aí, com isso, a gente acresceu esse valor no valor da fatura, né? Agora, vamos para um outro exemplo aqui para a gente trabalhar isso.
Esse exercício aqui está na nossa lista de atividades de hoje. Então, quando você for pegar a lista de atividades para fazer, eu já vou ter explicado aqui, vai ser bem facinho para vocês conseguirem resolver. Então, vamos lá. O exercício é o seguinte: este mês, Paulo atrasou o pagamento do condomínio. Paulo não está com as contas em dia, né, Paulo? Com isso, além do valor mensal de R$ 400 desse condomínio, ele vai pagar um juros de 5,5%. Qual o total que Paulo vai pagar no condomínio? Bem, esse valor que ele foi pago de juros aí foi um acréscimo na fatura dele, né? Então, a gente tem que saber qual a parte equivalente desse 5,5 para o todo. O todo que a gente trabalha aqui é R$ 400 e a gente quer saber, então, quanto que é esse 5,5 de 400. Então, vamos lá. 5,5 de 400, né? Eu tenho aqui, então, 5,5 na forma de porcentagem e eu vou fazer a multiplicação aqui. Eu já tenho esse 5,5% em forma de fração, né? 5,5 sobre 100 vezes 400. E agora eu vou pegar esse 5,5 e vou passar ele para a forma decimal, né? A outra representação aqui, da porcentagem. 0,055 vezes 400. Então, 0,055 vezes 400 é igual a 22. Então, o valor que foi acrescido na fatura do Paulo foi de R$ 22. O 5,5% de 400 equivale a R$ 22. Bem, então qual que vai ser o novo valor da fatura dele? O novo valor da fatura dele vai ser R$ 422. Então, voltando aqui, vamos ver passo a passo para vocês como que a gente resolveu. Primeiro, a gente identificou qual que foi a parte do todo, né? Qual que foi a parte? A parte foi 5,5% do todo de 400, que equivale a R$ 22. E aqui, então, a gente fez o acréscimo, foi falado que foi feito um acréscimo no valor da fatura. Então, a gente adicionou o valor a parte no todo, né? Então, é R$ 422. Vamos para mais um exemplo? O exemplo é o seguinte: o preço da passagem de ônibus em uma cidade é de R$ 1,80. Esse preço sofreu um aumento de 25%. Qual será o preço da passagem após o aumento? Bem, mesmo processo que a gente realizou nos outros exercícios, a gente vai realizar nesse. Primeiro de tudo, a gente tem que achar qual é o equivalente dessa parte do todo, né? Qual que é o equivalente desses 25% do todo de R$ 1,80? Então, vamos lá? Bem, 25% de R$ 1,80 vai ser, então, esse 25% eu já transformei em fração, agora eu vou trazer ele aqui para a forma decimal, né? 0,25 vezes 1,80. Então, a parte que a gente está se referindo é uma parte de 0,45. Isso aqui, então, é 0,45 centavos, né? A gente está falando de reais, então a gente tem 45 centavos que foi acrescido no valor da passagem. E como a gente fala que foi acrescido, então a gente vai fazer uma soma no valor total ali, de 1,80. Então, qual que vai ser o novo preço da passagem? O novo preço da passagem, após o aumento, vai ser de 2,25 centavos, R$ 2,25. Aqui para vocês eu trouxe apenas exemplos que falam sobre acréscimo, né? A gente está adicionando. A gente pode também falar sobre a dedução do valor. Então, sempre que a gente tem que ficar atento ao enunciado, o que o enunciado está trazendo para a gente? Aqui o enunciado trouxe que houve um aumento de 25%. O enunciado pode trazer que houve um desconto no valor. Então, a gente tem que estar sempre atento ao que o enunciado está falando para a gente conseguir interpretar e resolver da forma correta. Acho que dá tempo de a gente fazer mais um exemplo aqui. Para comprar um tênis de R$ 70, Renato deu um cheque pré-datado de 30 dias, no valor de R$ 74,20. Qual foi o valor da taxa de juros cobrada? Bem, aqui a gente deu uma diferenciada, né? A gente não quer saber mais o valor, a gente quer saber qual foi a taxa de juros, né? Qual que foi a porcentagem ali que foi acrescida no total para dar esse valor de R$ 74,20. Como que a gente aborda isso? Bem, a gente sabe que a porcentagem é a parte do todo, né? Então, a gente tem que descobrir primeiro qual que foi a parte trabalhada aqui. O valor que foi acrescido foi de R$ 4,20. De onde eu tirei isso? Olha só, o valor que foi pago, depois com o cheque, do valor original, né? Então, R$ 74,20 menos 70, R$ 4,20. Então, o valor que foi acrescido foi de R$ 4,20. E o total antes do acréscimo foi de R$ 70.
era de R$ 70, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu multipliquei tanto o 4,20 quanto o 70 por 10, para ficar 42 sobre 70. Então, eu sei que tem uma parte, 42 representa uma parte de 700, né? Que parte é essa? Bem, se eu fizer a divisão aqui, ó, 42 por 700, eu vou chegar a 0,06. Bem, 0,06 equivale a 6 sobre 100, que equivale a 6%. Então, eu tenho aqui claramente para a gente que 6% é a parte referente aos R$ 4,20. Então, quando a gente está falando aqui de encontrar a porcentagem, a gente quer saber a parte, né? Quanto que é aquela parte do todo. Então, a gente faz essa pequena relação de pegar a referente à parte, colocar sobre o todo, e essa razão estabelecida entre as duas partes vai ser a porcentagem aqui para a gente, né? Bem, por hoje a gente vai ficar por aqui. Eu trouxe para vocês, então, um pouquinho da porcentagem. Não saiam daí, pois após o intervalo teremos a aula de língua portuguesa com a professora Joanede, para você que é estudante da terceira série do ensino médio. Até a próxima e um forte abraço!